Bem, o nosso encontro desta noite, ele visa enfatizar mais a questão literária da carta aos Filipenses. Então não é tanto a questão histórica, onde ficava a cidade, como a igreja foi constituída, como Paulo chegou lá, e coisas de aspectos sociais, socioeconômicos e assim por diante. Na verdade, então, nós vamos ficar com a questão do gênero literário. Eu vou começar lendo um pedacinho do que é que se entendia por carta no mundo antigo. Lembre-se, há uma diferença do que é carta no mundo antigo e carta no que nos corresponde hoje, né? Na verdade, hoje quem usa a carta é muita pouca gente, né? Quer dizer, está em extinção. A carta como gênero, de acordo com Phil Hauer, a forma mais antiga de expressão escrita do cristianismo primitivo é a carta. Isto é, a mais original e, por sua natureza mesma, a forma menos literária de comunicação escrita. É também a mais frequente no cristianismo mais antigo. Quer dizer, ela não fica só no cristianismo das origens, mas ela vai até o segundo século. Mesmo quando os evangelhos já foram estabelecidos, a carta ainda passa a ser um instrumento de natural comunicação entre as igrejas. Naturalmente, existe também entre as cartas cristãs primitivas uma grande diversidade quanto à extensão, conteúdo e teor. Compare-se, por exemplo, a breve carta a Filemão, completamente de caráter pessoal, como a ampla carta aos romanos, predominantemente de caráter doutrinal. Amplia a primeira carta aos Coríntios, rica em detalhes concretos da vida, principalmente em aspectos éticos, com a primeira aos Tessalonicenses, pobres nesses. Na verdade, é a primeira carta que Paulo escreve, então, quando se começa-se pequeno. A terceira carta de João, agora passando para um outro tipo de literatura de um outro autor, uma missiva dirigida a uma pessoa concreta, né? Quer dizer, é uma carta escrita a alguém, ao presbítero Gaio, que ninguém sabe quem é, com a carta aos Gálatas, que é uma carta circular. Por que é uma carta circular? Porque ela foi escrita a um grupo de comunidades que Paulo havia fundado. Na verdade, então, ele tem a intenção de que aquela carta seja lida em várias igrejas. Então, ela não é só para uma igreja, não existe a igreja da Galácia, existem as igrejas da Galácia. Na verdade, Paulo pouco usa nos seus primeiros anos o termo igreja como se fosse uma entidade só. E a revelação de João, que é o Apocalipse de João, que tem na sua moldura uma carta. É, na verdade, uma carta que tem um Apocalipse dentro. Bom, isso daí é a coisa mais comum que nós vamos ver. Nós vamos ver também uma carta que não sabemos quem escreveu e não sabemos para quem escreveu. Por exemplo, a carta aos Hebreus. Quem escreveu a carta aos Hebreus? Há um tempo atrás, na King James, dizia-se que era a carta de Paulo aos Hebreus. O problema é que não é nem carta, não é de Paulo e nem foi escrito aos Hebreus. Então, nós temos aí 3 probleminhas que caíram por terra há muito tempo. Na verdade, se fosse escrever aos Hebreus, seria em aramaico, mas ela é escrita no melhor grego da época. Além do mais, ela não tem jeito de carta, falta quem escreve e para quem se escreve. Ela só tem um finalzinho de carta. E tem carta que não tem começo de carta e nem fim de carta, como a primeira carta de João. É atribuída a João, mas ela por si mesma é anônima. Bom, tudo isso vai mudar com uma descoberta dos papiros gregos no Egito, né, que foi mais tarde até compilado e traduzido nesse livro aqui, que fala dos vários tipos de cartas, de documentos encontrados no Egito. Esses documentos levaram um autor alemão chamado Alf Deismann a fazer uma distinção entre cartas literárias e cartas não literárias. Olhando, por exemplo, cartas de Cícero, Epiteto, Sêneca,
outras pessoas, ele diz, comparando com o Novo Testamento, ele disse, olha, as cartas do Novo Testamento não são literárias. Só que isto mudou com o tempo. Hoje ninguém mais ousa dizer uma coisa desta, porque comparando as cartas, nós vemos que também as cartas do Novo Testamento, elas têm uma característica literária. São utilizados, por exemplo, fragmentos de hinos, nós vamos encontrar, por exemplo, parênese, nós vamos encontrar discursos. Então, ela tem sim, de fato, mesmo que sejam muitas vezes em palavras mais simples, as cartas do Novo Testamento também são literárias, são pessoais e são literárias. Então não dá para ficar fazendo muita distinção. Então ele dizia o seguinte, ó, cartas normais, cartas que não têm caráter literário. Cartas que têm caráter literário, epístolas. Tá? Mas na verdade a palavra epístola significa carta. Então tem por que fazer essa distinção. Na verdade, epístola é a maneira de se dizer que é uma carta. Ela leva esse nome porque antes de a gente se acostumar com esse nome, a palavra epístola era usada em termos de carta, mas para ser dita oralmente. A pessoa indicava o que se deveria dizer e a pessoa trazia o discurso, a mensagem oralmente. Posteriormente, ela passa a ser escrita. Então, a tradição oral, a comunicação oral, ela vem antes da comunicação escrita. Isso é uma coisa muito comum no mundo antigo. Eles valorizavam muito aquilo que era falado. E mesmo quando temos cartas, elas têm que ser lidas em voz alta. Ninguém lê carta, ninguém lê documento algum silenciosamente. Essa biblioteca que nós encontramos, né, silêncio, aquele lugar de ler, numa biblioteca, por exemplo, de Alexandria, você vai encontrar as pessoas lendo em voz alta. Porque era assim que se fazia naquele tempo. A outra coisa que nós vamos descobrir pós-Fillhauer é que as cartas elas foram elaboradas a partir da retórica. Então a retórica passou a ser a mestra de como se escrever cartas. Existiam 3 tipos de discursos. Então vamos pensar em discursos. O primeiro discurso era o forense, que era para ser efetivado no lugar onde a pessoa seria julgada ou algum aspecto legal. Então, nesse sentido, qual era a função desse discurso? Acusar ou defender. O segundo tipo de discurso era chamado de deliberativo, que era o discurso apresentado na assembleia. A pessoa, então, aconselhava ou desaconselhava, ou seja, incentivava ou desincentivava. Então, daí vem hoje as emendas, as pessoas que ficam lá atrasando certas coisas. No mundo antigo eles falavam isso. Era melhor que, pelo menos era mais rápido. E o terceiro tipo de carta é chamado de epidítico laudatório. Esse tipo de discurso laudatório é o que se faz, por exemplo, pré-candidatura. Quando o sujeito está se candidatando a prefeito e tal, então ele promete um monte de coisa, elogia o povo e tal, né? Alguns são ruins para elogiar, mas ele tem uma função de elogio, mas também tem uma função de desfazer da pessoa. Então, às vezes acontece que você está falando de uma, mas você precisa falar de outra. E, na verdade, nós não temos, por exemplo, discursos quase que totalmente de um tipo só. Pode acontecer que esses discursos sejam misturados, os 6 tipos, dependendo da argumentação, se for necessário. Os autores dividiam um discurso em 3 possibilidades: o argumento forte, menos forte e, por último, o mais forte. Então, o menos forte é aquele que você não tinha muita base, que você ficava assim meio... era o mais fraco, então você deixava para o meio. Um argumento forte no começo e o argumento mais forte que acabaria com qualquer argumentação. Então, funcionava desta forma. Outra coisa muito característica desta questão da retórica era a memória. Então, uma pessoa, mesmo que escrevesse um livro, um discurso, ela deveria expressar ou fazer o pronunciamento do discurso como se estivesse fazendo aquilo de improviso. Ela estudou, ela leu o texto, gravou, como se faz, por exemplo, alguém que trabalha no teatro. Ela sabe todas as falas. E então, mas na hora do pronunciamento, as pessoas falam: nossa, que coisa,
sujeito fala assim, sem nada e tal. Mas na verdade ele tinha um truque. O truque era a memória. Havia técnicas para exercitar a memória, geralmente por associação. Essas técnicas funcionavam de uma maneira muito boa, né? E realmente ajudavam o orador. Além disso, a outra coisa que ele tinha que aprender é como é que ele maneja, como é que ele se dá com respeito às suas mãos, com a sua voz, com a sua postura. Uma pessoa que fica arcada, uma pessoa que não mostra muita autoridade visual, ela não será muito bem vista. Então ele precisa aprender a elevar a sua voz, impostar a sua voz, jogar a sua voz, não existiam microfones, ainda que aqueles grupos, aqueles teatros eram feitos para que a pessoa fosse o último, escutasse o que estava sendo falado lá, a pessoa precisava ter essas técnicas. Então, tudo isso era pensado pelos retóricos. E todo esse conjunto, né, passa para o artifício, o fazer cartas. Então a carta ela precisa começar com a característica mais importante dela. Inicialmente captatio benevolência. Significa captar a benevolência, a simpatia dos seus ouvintes. Se o sujeito não pega isto, ele tem um discurso que será prejudicado. Depois, pensava-se na sua própria ética. Então tinha o ethos, que vai dirigir a ideia de costumes e moral. Alguém que seja digno de confiança de ser ouvido. E finalmente, o logos, que é o próprio discurso. Ele tem que ter conteúdo. Não adianta o sujeito ser bom de ganhar a simpatia. Chacrinha era ótima, mas não falava nada com nada. Não adianta também o sujeito ter de boa estirpe, uma pessoa, vamos dizer, honrada, mas se ele não tem o que falar, ele não consegue se manifestar, ele tem que conjugar essas três coisas num discurso. Além disso, para ganhar o seu auditório, ele deveria dizer, serei breve, e poderia demorar 2 horas falando. Então, há truques para se fazer isso daí. No Novo Testamento, essas coisas são aplicadas às cartas, e não somente às cartas, mas também aos evangelhos e até ao próprio Apocalipse. Então, a cultura chamada helenística, que é uma amálgama de todas as culturas, grega, romana e dos outros povos, ela vai se formando assim. Não podemos pensar que se trata de uma cultura grega que invadiu o cristianismo. Mas, na verdade, é uma mistura de todas as culturas e que as pessoas vão contribuindo com aquilo que sabem. Tá? Então, na carta aos Filipenses, nós vamos encontrar nós precisaremos fazer isto, né? Nós vamos encontrar nela uma carta muito amigável. E precisamos, então, definir que tipo de carta é esta. Seria uma carta, vamos dizer assim, exortativa? Seria uma carta, vamos dizer, laudatória? Nós vemos que tem alguns aspectos laudatórios. Por exemplo, abram lá no capítulo 1. Né? Esse aspecto laudatório tem a ver com o começo já do que a gente chama de ganhar a paciência, a confiança, né? Quer dizer, captatio benevolência. Né? Então ele diz no versículo 3: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Isso aqui é recordação. Estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas cadeias, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da glória, da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Imaginem receber uma carta assim, de alguém que está preso, passando por suplícios, e uma carta muito amorosa, né? Em outro momento ele diz assim,
que ele sabe que sairia livre. Ele diz, no versículo 19, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e a esperança de que em nada serei envergonhado. Esse é um outro aspecto do mundo antigo, a questão da vergonha, a questão da honra. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Em outras palavras, ele está quase pedindo para morrer. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Então, esse é são dois exemplos. Nós vamos encontrar outros, quando ele fala de Evódia e Síntique. Ainda que sejam mulheres que estejam brigadas, ele diz, olha, elas foram minhas cooperadoras, elas me ajudaram na divulgação do Evangelho. Vocês, já para o final da carta, vocês foram as únicas, vocês foram, entre as igrejas, a única igreja que me ajudou nas minhas necessidades. E assim vai. Então você tem muita louvação. Ele louva realmente esta igreja. Mas também ele adverte. Ele também propõe um modelo a ser seguido. Na verdade, as cartas de Paulo trabalham muito isto. Um modelo a ser seguido. Bem, o que eu tenho para dizer hoje é isso daqui. E a gente poderá, então, discutir agora. Obrigado. Falou bem, Zé.